nome é Letícia Navarro e hoje o grupo apresentará o trabalho de conclusão de curso na área de pedagogia, com o tema A Sistematização do Trabalho Pedagógico no Processo de Alfabetização, uma reflexão entre métodos e teorias. Partimos do princípio que o indivíduo alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado é aquele que usa socialmente a leitura e a escrita e responde adequadamente às demandas sociais. As práticas de leitura e escrita são processos interligados, mas embora elas se complementem, é necessário que exista uma base para que o letramento ocorra em perfeita sintonia no seu uso cotidiano. Base essa desenvolvida ao longo do processo de alfabetização. Por isso, precisamos entender os processos de ensino e aprendizagem que constroem a apropriação de técnicas da codificação e decodificação das letras, a fim de garantir que a didática utilizada na prática pelo professor possa fazer dele um mediador consciente do seu papel formativo. Este trabalho traz perspectivas teóricas do processo de alfabetização, como habilidades iniciais, métodos analíticos e sintéticos, as fases da escrita, ensino tradicional e construtivista, para que possa ajudar no desafio do processo de alfabetização e que possa ser base para reflexões investigativas e futuras práticas de métodos já conceituados, identificando os princípios básicos que nortearam os processos de construção de autores no processo de alfabetização, como Levi-Vygotsky, Jean Piaget, Magda Soares e Emília Ferreiro, que serão analisados ao longo de sua trajetória em suas metodologias e seus conceitos teóricos, para que auxiliem o professor na prática pedagógica, respeitando as individualidades do alunado, ajudando a superar as dificuldades para fornecer uma base de aquisição da alfabetização para o melhor resultado dos alunos no processo da língua escrita e falada. Olá, meu nome é Cleia Mara de Abreu Gonçalves, estou aqui para apresentar à bancada examinadora da Univesp a metodologia utilizada para o nosso trabalho com o propósito de obtenção da graduação no curso de licenciatura em pedagogia. Conforme Lakatos e Marconi, método é aquilo que é percebido como um conjunto de atividades organizada em um sistema lógico a fim de alcançar um objetivo e assim proporcionar maior familiaridade com o problema referido, bem como construir hipóteses para o presente artigo. Nesse estudo acadêmico, foi utilizada uma pesquisa com objetivo exploratório a partir do método indutivo, com abordagem de análise qualitativa e aplicada com procedimentos de pesquisa bibliográfica através de artigos, livros e autores como Magda Soares, Emília Ferreiro, Sérgio da Silva Leite e Luciana Martins Maia, bem como legislações pertinentes ao objetivo de estudo. De acordo com Fonseca, a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meio de escritos e eletrônicos, como os livros, artigos científicos e páginas da website. Refletir e compreender o processo da alfabetização, seus métodos e características que auxiliam o indivíduo no processo de aquisição da leitura e escrita, possibilita a visão do professor como elemento essencial e responsável pela elaboração de estratégias adequadas à aprendizagem significativa. Através de revisões bibliográficas que dissertam sobre a importância de método como um conjunto de procedimentos sistematizado, facilita a construção das etapas do conhecimento, auxiliando os professores do ensino fundamental e dos anos iniciais, realizadas por meio de livros, artigos com base de dados da Cielo, Google Acadêmico e conteúdos curriculares da Univesp e repositório da Universidade Federal do Ceará. Olá, meu nome é Maurício da Silva Lima. Continuação na nossa revisão bibliográfica. Concepção histórico-cultural, alfabetização. Para professores alfabetizadores e futuros professores, as seguintes questões sempre pairam no ar. Qual o melhor método para alfabetizar uma criança? Como ensinar escrita e garantir a sua unidade fonológica e semântica? Conclui-se que as pessoas aprendem na relação com os outros, em um dado contexto histórico, valendo-se principalmente da linguagem, que é um poderoso instrumento de mediação e organização do pensamento. Ao despertar no sujeito aprendiz o desejo pela descoberta da língua escrita, permitindo que o educando
se apodere das técnicas da aquisição da escrita por meio da alfabetização. Um novo olhar sobre a história da alfabetização. É preciso reconhecer que a alfabetização, como aquisição do sistema convencional da escrita, distingue-se de letramento, que por sua vez é entendido como a habilidade da leitura e da escrita nas práticas sociais. Pode-se dizer que no Brasil, em décadas passadas, alternavam-se métodos entre analíticos e sintéticos, levando a criança a estímulos externos e sintéticos criados. É importante salientar que não se pretende retomar a um passado já superado e sim utilizar métodos para solucionar dificuldades no processo de alfabetizar. Olá, meu nome é Raquel Príncipe e eu vou falar sobre as hipóteses e fases da escrita. Analisando as pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberoski sobre alfabetização, percebemos grande ênfase no processo de construção do conhecimento da língua escrita. Suas pesquisas foram baseadas na teoria de Jean Piaget e resultaram no livro Psicogênese da Língua Escrita. Nele, as autoras descrevem como a criança constrói hipóteses da escrita por meio de fases ou níveis e, assim, aprendem a escrever. No Brasil, essa nova abordagem ficou conhecida como construtivista e se tornou a principal referência teórica relacionada à alfabetização. Nessa abordagem, não são os testes ou os métodos que auxiliam no processo de alfabetização, e sim como a criança constrói o conhecimento da língua escrita por meio de hipóteses que ela formula. Nesse método de alfabetização, a importância da avaliação diagnóstica é imprescindível, pois o objetivo é diagnosticar o conhecimento já construído pela criança e em que fase da escrita ela se encontra, e a partir daí dar continuidade ao processo de alfabetização. E agora vamos refletir sobre algumas diferenças entre a alfabetização tradicional e a construtivista. A perspectiva tradicional se baseia na transmissão do conhecimento ao longo dos anos. Os conteúdos são codificados, sistematizados e transmitidos aos alunos, e são os professores que dominam os conteúdos. Já o construtivismo não é um método ou uma técnica, e sim uma postura em relação à aquisição do conhecimento. Essa teoria afirma que o conhecimento resulta da interação do indivíduo com o meio ambiente, a aprendizagem é uma construção que a criança faz e ela é o centro do processo. Piaget mostrou que as estruturas intelectuais são construídas pela atividade da criança. Já Vygotsky ressaltou que a criança nasce no mundo onde pré-existem significações e estas devem ser transmitidas à criança pela interação com o outro. Deduzimos então que a função do professor não é apenas acompanhar os alunos em processos construtivistas, mas também, de forma tradicional, pôr em circulação significações desconhecidas pelos alunos. O fundamental não é classificar se o professor é tradicional ou construtivista, mas sim capacitá-lo a resolver todas as questões inerentes ao ato de ensinar. O bom professor considera como cada aluno aprende, todas as suas particularidades e reflete sempre em suas práticas pedagógicas. Murakami e darei continuidade à revisão bibliográfica do nosso trabalho. Primeiramente falarei sobre os métodos de alfabetização. Os processos de alfabetização têm por objetivo capacitar o aluno para compreender e fazer uso das diferentes funções da leitura e da escrita. Os métodos, além de orientar as ações do professor, trazem implícito o objetivo que se pretende atingir. Durante anos, os métodos de alfabetização procuravam evidenciar uma característica exclusiva de um sistema que possibilita a transformação de sinais gráficos em sinais sonoros, ou seja, grafemas e fonemas. Os métodos podem ser denominados como sintéticos ou analíticos. O ponto de partida da alfabetização determina a operação lógica predominante que a criança fará no início desse processo. Se esta partir da palavra para chegar às letras, a operação predominante é o método analítico. Se partir das letras ou sílabas para chegar à palavra, a operação predominante é o método sintético.
Os métodos sintéticos ocorrem por meio de 3 processos: alfabéticos, partindo das letras, fônicos, que partem dos sons das letras, e silábico, trabalhando com as sílabas e seus sons. Com base nos estudos linguísticos, a linguagem, quer oral ou escrita, constitui um todo em que palavras se estruturam em frases, havendo uma relação de dependência significativa, formando assim uma sequência de fatos significativos. Os métodos analíticos também ocorrem por meio de 3 processos: palavração, processo a partir das palavras, sentenciação a partir de frases ou sentenças, e processos de conto ou texto, composto por processos de diversas leituras e histórias. E agora falaremos sobre a consciência fonológica e suas implicações no processo de alfabetização. A consciência fonológica pode ser entendida como um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção global do tamanho da palavra e de semelhanças fonológicas entre as palavras até a segmentação e manipulação das sílabas e fonemas. A partir dessa concepção, a consciência fonológica refere-se tanto à consciência de que fala pode ser segmentada quanto à habilidade de manipular tais segmentos, e se desenvolve de maneira gradual na medida em que a criança vai adquirindo noção do sistema sonoro da língua. Boa noite, meu nome é Eliane Gonçalves, faço parte do curso de Pedagogia do ano de 2018. Estou dando continuidade ao artigo que estamos fazendo do TCC, Como a Criança Aprende segundo as Teorias de Aprendizagem. Segundo o escritor Silveira, no ano de 2002, na página 9 e 10, o conhecimento e cultura passaram de geração em geração, sendo transmitido suas culturas e seus conhecimentos. Temos também algumas teorias de aprendizagem, como comportamentalista, construtiva, socio-interacionista, racionalista, significativa e libertadora. Na pesquisa realizada nesse artigo, temos algumas competências iniciais. Verificou-se um conjunto de atividades em qual estágio qualitativo a criança se encontra no âmbito das pré-competências. Para a leitura e escrita, sendo elas maturação, esquema corporal e orientação e desenvolvimento motor. A coleta de dados foi realizada por meio da revisão bibliográfica de teorias, conceitos e métodos que nos levam à reflexão sobre as práticas pedagógicas da alfabetização. Ao longo da nossa história, diversas mudanças ocorreram e muitas contribuíram para um novo olhar sobre o processo inicial da aquisição da língua escrita. Ao retomarmos, por exemplo, o conceito de alfabetização de Magda Soares, observamos que as habilidades da criança em ler e escrever se fazem sob a técnica da codificação e decodificação. Em contrapartida, temos Emília Ferreiro, na qual o letramento por si só já permite à criança o domínio das linguagens e códigos. Ressalta-se, porém, que as autoras, mesmo tendo concepções diferentes, em um ponto elas têm em comum, que as crianças devem fazer uso de um ensino sistematizado, pautado em práticas metodológicas que as possibilite o domínio da leitura e da escrita em suas práticas sociais. Uma descoberta interessante trazida pela referência bibliográfica é em relação às vogais, que antes eram representadas por 5 fonemas, 5 sons, que é o próprio nome da vogal. Porém, estudos e pesquisas revelam que, na verdade, existem 12 fonemas entre sons orais e nasais. Assim, quando a criança inicia o seu processo de alfabetização e vai escrever palavras anasaladas, consequentemente erram. Então percebe-se que a alfabetização é um processo minucioso que envolve práticas específicas, um conjunto de procedimentos metodológicos planejados e sistematizados, habilidades essas que devem ser desenvolvidas desde a educação infantil.
Assim, as análises e reflexões que as teorias nos trazem é que desenvolver na criança a capacidade e habilidade no domínio da leitura e da escrita é possível e essencial. Olá, eu sou Demetrios Pecoraro e agora eu vou tecer algumas considerações finais a respeito do nosso trabalho. Ao longo de todo o trabalho, podemos ver que a alfabetização ela se resume num conjunto de procedimentos, de métodos, que o professor dispõe para que ele possa fazer com que a criança adquira a aquisição da língua escrita e falada. Por meio de métodos, conceitos, metodologias, teorias, todas que em algum momento da história contribuíram para que essa alfabetização fosse realizada de forma eficiente. Ao longo dos anos se passaram, muita coisa mudou, porém uma coisa não muda. A aquisição da escrita, ela precisa ser sistematizada pelo professor, através de uma organização, um planejamento, dos métodos que serão utilizados para que essa aprendizagem seja efetuada. O que podemos ver ao longo do trabalho é que entre método sintético e analítico, as fases da escrita, como a criança aprende, isso tudo corrobora para que o professor tenha em mãos, disponha de conceitos, teorias, para que ele possa trabalhar, planejar o seu trabalho pedagógico. E nisso resulta numa alfabetização de qualidade para as crianças. A gente entende que a alfabetização ela tem dois momentos. Primeiro, é a aquisição da língua escrita, ortográfica e alfabética, que configura a alfabetização. O segundo momento é a prática, é a habilidade da prática da leitura, da escrita, o que configura o letramento. Este, por sua vez, pode ser considerado entre dois aspectos. Ele pode ser uma ação, que acredita-se que pode se ensinar a habilidade da leitura e da escrita, ou como uma condição, que é a mais adequada, que a gente acredita que essa condição ela é adquirida ao longo do processo de alfabetização. Então, uma alfabetização bem trabalhada, bem elaborada, permite que a criança se torne letrada no futuro. Porque, por meio da alfabetização, ela descobre que riscos em folhas de caderno representam letras, que essas letras representam sons. E a junção de grafemas e fonemas é que elas aprendem a ler e a escrever. E assim elas podem passar a ver o mundo no mundo das palavras. E assim, a gente espera que esse trabalho, esse estudo, essa reflexão não findem por aqui. Que ela seja o ponto de partida para que novos professores, ou até mesmo os que já atuam na área, principalmente os alfabetizadores, possam rever, analisar, planejar todo o seu trabalho pedagógico em prol de uma alfabetização de qualidade. Para que futuramente possamos ter crianças de fato letradas, que dominem a língua escrita e falada, e tudo isso depende de um trabalho bem feito da alfabetização. Agradecemos a atenção de todos.